Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fã da Premier League. Meu nome é Matheus e hoje eu vou apresentar para vocês é, os melhores ou os mais conhecidos jogadores que passaram pela Premier League com os destaques bons ou ruins. E é isso, segue aí. Bom, para começar a nossa lista, vamos seguir em ordem cronológica. O primeiro jogador da história a jogar em solo inglês foi o ex-centroavante Mirandinha, que atuou pelo Newcastle United nas temporadas de 1985 e 1987. O jogador acabou não tendo muito destaque por lá e uma curiosidade foi que a contratação dele foi feita devido a um amistoso que teve entre Brasil e Inglaterra, em que o Mirandinha tinha sido convocado para a seleção brasileira e acabou fazendo um gol contra a seleção inglesa. E isso brilhou os olhos da diretoria do Newcastle, que pensou, por que não contratá-lo? Acabou contratando, não deu certo, não deu em nada. Bom, seguindo a nossa linha do tempo, a gente vai para o primeiro jogador a atuar pela Premier League. Daí você me pergunta, mas Matheus, você não acabou de falar do Mirandinha? Exatamente. O Mirandinha foi o primeiro jogador brasileiro a atuar por algum clube inglês, só que foi na era antiga da Premier League. Ainda não existia a Premier League de verdade, era o campeonato inglês com outro nome e era uma coisa diferente. Não era a mesma situação. O campeonato inglês começou em 1995, que foi o ano em que o jogador que eu vou citar acabou atuando pelo clube. O jogador foi o Isaías, meio-campista, que atuou pelo Coventry City durante duas temporadas, de 1995 a 1997. Ele, nessas temporadas, acabou é, atuando não muito bem, mas ele foi o primeiro jogador brasileiro da era Premier League. Só que tem algumas controvérsias, porque muitos jornais apontam que o primeiro jogador a atuar na era da Premier League foi o Juninho Paulista, atuando pelo Middlesbrough. Só que ele foi o segundo, apesar de ter atuado no mesmo ano, durante as mesmas temporadas, ele foi o segundo jogador a atuar pela Premier League, não foi o primeiro. O primeiro foi sim o Isaías. E eles atuaram no mesmo ano, só que o Juninho Paulista acabou atuando só na 12ª rodada da Premier League, jogando pelo Middlesbrough. Já o Isaías acabou atuando pelo Coventry City pela segunda rodada, o que ocasionou dele ser o primeiro brasileiro a jogar na Premier League. Só que ser o primeiro brasileiro a jogar na Premier League não significa ser o mais vitorioso, que é o caso do Juninho Paulista. Vamos voltar a falar de Juninho Paulista então? Já que a gente acabou entrando no assunto dele, vamos falar sobre ele. Ele foi contratado em 1995, ele atuou pelas mesmas temporadas que o Isaías pelo Coventry City, ele foi contratado pelo Middlesbrough. E foi um clube onde fez história, porque ele passou 3 vezes por lá e foram as 3 únicas vezes dele na Premier League. E ele conquistou o título mais importante da história do Middlesbrough, em 2004, conquistando a Copa da Liga Inglesa. Inclusive 2004, o ano da zebra, né? Porto ganhando Champions, o Once Caldas ganhando Libertadores, mas enfim. Continuando no tópico do Juninho Paulista, ele foi contratado pelo Middlesbrough da mesma forma como o Mirandinha foi contratado. Foi jogando no amistoso contra a Inglaterra. Era Brasil e Inglaterra, o Juninho Paulista foi lá, meteu um gol na Inglaterra e os dirigentes do Middlesbrough pensaram por que não contratá-lo. E acabaram contratando e o resto é história, né? Porém, infelizmente nem tudo são rosas. Após a conquista do título em 2004, ele acabou tendo uma série de lesões gravíssimas, uma atrás da outra. Isso acabou despencando um pouco o nível dele. Ele acabou saindo do Middlesbrough por empréstimo ao Celtic, em que ele também não teve muito destaque, fez uma passagem curta e acabou que não vingou mais e aí não voltou mais pro Middlesbrough. Até porque se voltasse, pelo amor de Deus, né? Ele não larga esse clube e esse clube não larga ele. Agora já falando de uma era mais recente da Premier League, vamos falar sobre simplesmente o jogador mais caro da história da Premier League. Ele mesmo, Felipe Coutinho. Ele é o jogador brasileiro mais caro da história da Premier League, da sua venda para o Barcelona, que eu vou citar daqui a pouco. Mas ele chegou em 2013, vindo da Inter de Milão, sendo pouco utilizado, com muitos poucos jogos, muitos poucos gols, muito poucas assistências. E ele foi comprado por 8,5 milhões de libras, o que na época até que era um valor bom para um jogador que não estava sendo utilizado. Até hoje eu acho que seria um valor bom para um jogador que não está sendo usado, que fez pouco gol, que fez pouca assistência. Então 8,5 milhões é muito dinheiro num jogador desacreditado que nem ele era. Mas ele chegou em 2013 e 2014 e a primeira temporada dele foi até razoável para um reserva. Ele jogou 13 jogos, fez 8 gols, o que é uma média muito boa até para um jogador na posição que ele joga, que ele é um meia central, que é ofensivo sim,
mas ele é mais arma o jogo do que ele tenta fazer gols. Apesar de que ele brilhou muito pelos gols que ele fez naquelas campanhas. Ele atuou muito bem, ele fez 201 partidas, com 54 gols e 43 assistências, foi até uns números ok para a posição que ele jogava. E na temporada 17-18 ele acabou fazendo a maior transferência de um brasileiro para fora da Premier League, que ele concretizou a transferência para o Barcelona da Espanha por literalmente só isso. Só 130 milhões de euros, pouquinho, né? Muito pouco. É só quase o valor que o Neymar foi vendido para o Paris Saint-Germain. Só uma das maiores transferências da história. Liverpool lucrou pouco, né? Comprou por 8,5 milhões e acabou vendendo por 130. Daí depois disso ele despencou no Barcelona, como todo mundo sabe, como todo mundo tá vendo, e não foi só ele que despencou, né? O Barcelona despencou no geral. Tanto é que o Messi logo logo vai estar no City. Será? Bom, já que falei aqui do Juninho Paulista, do Felipe Coutinho, que foram jogadores que foram muito bem nas suas passagens, né, pelos clubes ingleses, por que a gente não cita os piores brasileiros considerados pela 442, que foi uma lista que foi feita pelo jornal inglês? Por que a gente não considera, por que a gente não pega os jogadores que foram citados nessa lista e traz eles pro vídeo? Só pra ver os brasileiros passando um pouco de vergonha, porque a gente já viu eles se vangloriando demais, né? Pentacampeão. Então a gente já viu a gente se gloriando demais. Por que a gente não cita alguns que foram muito mal? Então vamos começar. Só lembrando aqui que eu vou falar quem estava na lista. Não sou eu que estou julgando, foi a 442 que julgou e a gente só aceita, né? Uma revista inglesa muito respeitada lá fora. Então vamos aceitar só. O primeiro da lista foi Roque Jr., jogando pelo Leeds United, um ano depois de ser pentacampeão com o Brasil, em 2002. Ele foi, em 2003, transferido para o Leeds United, ficou por uma temporada só, se não me engano foi emprestado ao Leeds United. Ele jogou uma temporada só, provavelmente foi reserva, não fez nada demais, acabou não dando certo. Outro jogador que passou pela Premier League, inclusive foi uma das primeiras contratações faz um tempo já, faz um pouco mais de 10 anos, é o Jô, que foi uma das primeiras contratações da era rica do Manchester City, da era com o árabe, com o Sheik. Foi uma das primeiras contratações caras mesmo pro Manchester City e ele acabou não vingando, ele não fez nada, ele simplesmente jogou muito mal, ele não conseguiu se desenvolver. Tanto é que numa temporada depois dele ser contratado pro Manchester City valendo uma fortuna, ele foi emprestado pro Everton, em que ele também não teve espaço, que ele logo já saiu. Ele ficou uma temporada no Manchester City e mais uma temporada no Everton. E as duas sem sucesso, então já dá pra ver que a Inglaterra não é muito a praia do jogo. E voltando para a temporada em que o Roque Júnior foi muito mal, 2003, 2004, temos mais um brasileiro que foi muito mal naquela edição, que é um brasileiro consagrado em Portugal por ser um atacante muito, mas muito bom, atuou demais pelo Porto, que é o Jardel. O Jardel foi muito mal na passagem dele pelo Bolton, tanto é que ele ficou uma temporada apenas no Bolton, que foi em 2003, 2004, depois já vazou. Também eu nunca mais ouvi falar e acho que ele nem tinha mais nível para atuar na Premier League, honestamente. Ele era um excelente atacante, que tinha visão de jogo, ele sabia fazer tudo que era necessário, mas ele foi jogar no modesto Bolton e não conseguiu se desenvolver. São coisas que nem o futebol consegue explicar direito. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que ele também não funcionaria em algum time da Premier League. Porque ele pode ter sido gênio na La Liga, só que você vai se transferir para outro time de outro país diferente, é muito complicado. Tanto é que o Jardel, que foi eu vou chamar de Deus do Porto, lá na Europa, né, lá em Portugal, ele acabou não se desenvolvendo no pequeno Bolton, pequeno em modo de dizer, porque nenhum time é pequeno mais hoje em dia. E um outro que atua em um time pequeno, Farpas, foi o ex-lateral esquerdo Gilberto. Só que ele tem um diferencial na lista. Ele não ficou só um ano, que nem todos os outros ficaram. Ele ficou por 3 anos. Ficou entre 2004 e 2007 atuando pelo Tottenham. E ele também não foi bem, fez péssimas passagens, foi reserva na maioria do tempo. Ele era um reserva que entrava de vez em quando, de vez em nunca e não fazia nada no jogo. Era alguém só para compor elenco, vamos dizer assim. Bom, gente, espero que tenham gostado. Foi meu primeiro vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado mesmo. Se gostaram, dá o like, compartilha, se inscreve no canal, faz isso tudo, porque ajuda demais a gente a crescer e cumprir nossos objetivos como canal no YouTube. E construir um público também, porque se você compartilhar com alguns amigos seus que gostam da Premier League, eles podem se interessar no conteúdo, podem olhar mais, podem ficar aqui nas lives, podem acompanhar a gente, virar nossos fãs e isso ajuda demais a gente, ainda mais nesse processo de criação, entre aspas, de uma equipe que a gente está fazendo. Então isso ajudaria demais a gente. Espero que tenham gostado de mim. Até a próxima, tamo junto, falou.